Olá, bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História, tá? Hoje nós vamos para a nossa aula de revisão. Lembrando aí, galerinha, que a gente conseguiu concluir o nosso capítulo, o módulo 3, tá? Com os 4 capítulos. E graças a Deus deu para terminar sem muito atropelo. Aqueles que entregaram os exercícios eu corrigi, tenho mandado aí os áudios explicando as questões, explicando as respostas. E parabenizo esses que estão entregando, né, que de fato estão tendo compromisso aí. A gente sabe que é difícil, que é complicado assistir videoaula, muitas vezes é até chato e tudo mais, porém é a forma que a gente encontrou, gente, para estar trabalhando sem correr riscos aí de adoecer, certo? Então, parabenizo esses que estão entregando as atividades, a pontuação de vocês já está garantida, certo? Então vamos lá, gente. Seguinte, como vocês sabem, a minha revisão ela é uma reexplicação aí dos pontos que eu acho fundamentais para que vocês possam fazer uma boa avaliação, possam resolver as questões da prova de vocês, certo? Dá para vocês resolverem tranquilamente, né? Vocês, como foi no primeiro semestre, vocês vão receber a prova, vão levar para casa, vão conseguir responder e depois vão entregar, certo? Então, para avaliação de vocês, eu coloquei lá o capítulo 9, Brasil, Império, Primeiro Reinado. Coloquei o capítulo 10, Brasil, Império, Período Regencial. E coloquei o capítulo 11, Brasil, Império, Segundo Reinado. Ou seja, o único capítulo que não vai cair aí na avaliação de vocês é o capítulo 12, que é sobre aí o declínio do governo aí do Dom Pedro II, certo? Então, vamos lá, começar a compreender aí um pouco sobre essa história. Deixa eu só passar aqui, né? Como sempre, computador lento. Vamos lá, capítulo 9. Brasil, Império, Primeiro Reinado. Bem, galerinha, eu já conversei com vocês que depois que o Brasil se torna independente, em 1822, a gente começa o período que a gente chama de Brasil Império, tá? Um período aí que vai justamente de 1822 até 1889, quando é proclamado a República. Isso nós vimos lá no nosso último capítulo 12, certo? Esse período que a gente chama de Brasil Império, nós dividimos em três períodos históricos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui essa imagem aqui, que ela tá por cima do... Oh, meu Deus. 3 momentos históricos. O primeiro a gente chama de Primeiro Reinado. O segundo a gente chama de Período Regencial. E o terceiro é o que nós chamamos de Segundo Reinado, certo? Então, durante o Primeiro Reinado, que é esse que nós vamos começar a conversar aí, é o período em que o Brasil vai estar sendo governado por Dom Pedro I, o mesmo carinha considerado aí o responsável pela independência do país. Pronto, saí daí da frente, certo? Então, vamos ver algumas características desse período. Você já sabe, gente, a independência ela não promoveu aí uma grande mudança na estrutura social do país, certo? A elite portuguesa continuou sendo elite, a escravidão foi mantida, o Brasil continuou sendo um país agroexportador durante todo esse período imperial e até depois no período republicano também. Ou seja, não tivemos grandes transformações sociais pós a independência do Brasil, certo? Logo que assume o império, que assume o governo, o Dom Pedro tem que lidar com alguns problemas. O primeiro deles é o reconhecimento. Ele tem que conseguir, não era só assim, a gente está independente e pronto. Não, ele precisa obter o reconhecimento da sua independência, tanto internamente quanto externamente. Internamente, ele precisa que as províncias sigam o processo de independência que ele está propondo. Até porque, se as províncias não seguirem essa ideia que ele está propondo, corre o risco de ocorrer uma fragmentação territorial. O Brasil se dividir em vários países, assim como aconteceu na América Espanhola. E não era plano aí, né, das pessoas que
orquestraram aí a independência do Brasil, que ocorresse essa divisão territorial. Por isso, nós vamos ter em alguns pontos do Brasil, né, necessário aí a intervenção do governo do exército imperial, que também não tinha um exército formado ainda, tá, gente? Na verdade, inclusive, Dom Pedro I vai contar com o auxílio da Inglaterra, que vai fornecer armamentos, as coisas necessárias para se criar uma força militar. Mas mesmo assim, o imperador vai conseguir reprimir alguns movimentos, como por exemplo aqui, né, na nossa região, como vocês sabem, o Grão-Pará demorou um pouco mais aí para aderir à independência do Brasil, tanto é que até hoje é um feriado, né, a adesão do Pará, certo? Depois de conseguir aí esse reconhecimento interno da independência, era preciso conseguir o reconhecimento externo. Lembrando, gente, que a Inglaterra vai auxiliar todo esse processo de independência do Brasil porque tinha interesse em continuar comercializando com o Brasil. Então, por isso que muitos historiadores vão dizer que o Brasil se tornou independente de Portugal, mas continuou atrelado à Inglaterra, certo? Então era preciso reconhecer, só que a Inglaterra não podia reconhecer a independência do Brasil, senão ela causaria um problema diplomático com Portugal. Então, primeiramente, o país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. A Inglaterra, para que o Brasil fosse reconhecido, tentou aí fazer a cabeça de Portugal, da coroa portuguesa, para reconhecer essa independência do Brasil. A coroa portuguesa vai reconhecer a independência do Brasil se o Brasil pagar uma indenização no valor de 2 milhões de libras. A Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil paga a indenização, Portugal então reconhece a independência do Brasil e agora sim a Inglaterra também está livre para reconhecer. E aí nós temos uma dívida externa aí com a Inglaterra, certo? Dívida essa que vai ser cobrada depois através de relações diplomáticas, certo? Como eu disse, não teve muitas transformações. Por exemplo, o voto para participar das câmaras municipais e tudo mais era um voto censitário. Isso significa dizer que era preciso ter uma renda mínima para poder votar e outra renda maior do que a mínima aí, né, para poder ser um candidato, certo? O governo aí do Dom Pedro I vai ter alguns atropelos, entra no processo aí de crise econômica e muitas pressões aí vão estar sob ele para que ele venha a abdicar o trono, até porque parecia que ele estava se importando mais com os problemas de Portugal do que com os problemas do Brasil em si. Isso acontece dia 7 de abril de 1831. Dom Pedro I vai abdicar em nome do filho dele. Tá? O Pedrinho só tinha 5 anos, então não poderia assumir o trono do império, só quando atingisse a maioridade. Então Dom Pedro, a partir daí, né, retoma para a Europa e o Brasil vai passar para a segunda fase desse período, que a gente chama de período regencial, certo? Nesse período regencial aí, gente, como eu disse, logo depois da abdicação de Dom Pedro I, o país passa a ser comandado por regentes. Eles iriam comandar, iriam governar, tomar as decisões mais importantes até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, certo? O que acontece é o seguinte: vários grupos políticos começaram, né, a disputar para ver quem é que governava mais. Tanto é que nós vamos ter o período de regência trina, depois vai passar para a regência una, vamos ter algumas modificações, vamos ter regentes que vão dar mais autonomia para as províncias, vamos ter regentes que vão tirar as autonomias das províncias, e essa disputa política aí durante esse período vai fazer com que seja um período de uma grave instabilidade política e vão começar a explodir várias revoltas por todo o território brasileiro. Aí para vocês eu coloquei os exemplos das revoltas que ocorreram durante o período regencial. E aí dá para a gente perceber que não foram poucas, né? Cabanagem, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha e a Sabinada. Tá? É importante isso aqui para a prova de vocês. Tem uma questão, se eu não me engano, que fala justamente sobre uma desses movimentos, aí, uma dessas revoltas.
Como a estabilidade política estava insuportável, insustentável, como estavam acontecendo revoltas em várias partes do Brasil, era preciso uma centralização política. E aí nós temos os liberais se organizando e aplicando o que a gente chamou de golpe da maioridade, que vai fazer com que Dom Pedro II assumisse o trono mesmo antes de ter a maioridade, certo? A ideia aí é que o Pedrinho pudesse resolver esse problema de instabilidade política e o Brasil pudesse, de fato, caminhar, certo? Apesar de tudo, gente, o Pedrinho não vai começar. O Pedrinho vai ficar sempre entre dois grupos políticos, né? De um lado, os liberais e do outro lado, os conservadores. Para tentar aí dar um ar de, digamos assim, não autoritarismo, Dom Pedro começa o que a gente chama de parlamentarismo brasileiro, também conhecido como parlamentarismo às avessas, né? Onde, segundo a ideia, ele governaria junto com o parlamento. Mas, na verdade, o que acontecia, gente, era uma bagunça total, né? Fraudes, corrupção. Algumas vezes, né, como foi o caso da eleição do cacete, nós vamos ter os liberais e os conservadores saindo, como a gente diz, saindo no braço mesmo, trocando socos, né, e tudo mais. E isso vai marcar esse período. É por isso que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Apesar dessa disputa, gente, é importante a gente ressaltar que os liberais e os conservadores vão se manter ainda se alternando no parlamento. Tá? E então, na verdade, o que existe é um parlamentarismo de fachada, não é um parlamentarismo real. Tá? Ele é manipulado justamente pelo imperador e por esses grupos aí que formavam a elite política, certo? É nesse período aí também do governo aí de Dom Pedro II que nós vamos ter aumento no movimento abolicionista, né? Aquelas pessoas que queriam a abolição da escravidão, o fim da escravidão. E aí nós vamos ter, nesse período aí do início do Segundo Reinado, duas leis que vão justamente ser direcionadas para essa questão do abolicionismo. A primeira, uma lei que não era brasileira, era uma lei inglesa, a Lei Bill Aberdeen, né? Que proibia o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Ou seja, navios ingleses eles poderiam aprisionar, né, capturar aí, embarcações que estivessem atravessando o Oceano Atlântico com escravizados. Esses navios eram mandados de volta, no caso aí, para a África. Inclusive, se os navios já estivessem atracados nos portos brasileiros, a Inglaterra poderia fazer, a marinha inglesa poderia fazer a mesma coisa. Quando chegamos em 1850, 5 anos depois, vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz. Essa sim agora proíbe, né, a entrada de escravos no Brasil, o tráfico de escravos dentro do Brasil, no caso, entrando, né? Porque o que acontecia? Muitas embarcações conseguiam atravessar o Oceano Atlântico e chegavam até aqui, e o governo brasileiro fingia que nada estava acontecendo, e aí continuava o abastecimento de africanos escravizados. Então, através da Lei Eusébio de Queiroz, basicamente a gente põe fim a essa entrada legalizada, digamos assim, dos escravos no Brasil. A partir daí, o comércio, o tráfico de escravos, né, ele fica interno. Regiões que não precisavam de tanta mão de obra acabavam aí fornecendo os escravizados necessários para regiões, por exemplo, produtoras de café, tá? Falando em café, esse produto aí vai despontar como o grande sustento do Segundo Reinado, né? É o café que vai sustentar aí o governo do Dom Pedro II, vai se tornar o nosso principal produto econômico, o nosso principal produto de exportação. Mas aí um exemplo de que o Brasil, mesmo depois de tudo isso, continuou sendo um país agroexportador, certo? Queridos, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, perguntem que eu vou estar respondendo assim que possível, tá? Apesar de eu sempre dizer isso, se vocês tiverem pergunta, perguntem. Eu sei que ficam dúvidas, porque como eu disse, dentro de sala vocês têm dúvidas. Aqui pelo vídeo a gente não tem muita ideia, por exemplo, se vocês estão assistindo todo o vídeo. Tem gente que só abre lá o início para aparecer lá no YouTube que assistiu e some, né? Depois sai do vídeo e tal.
Então isso só acaba prejudicando aí o ensino de vocês, tá, gente? Tem sido muito trabalhoso fazer essas aulas. Como eu já disse em outros momentos, os professores não são youtubers. A gente teve que dar meio que se reformular, aprender a mexer aqui nas tecnologias, a postar vídeo para poder fazer essas aulas. E aí o retorno ele é sempre mínimo, mas é gratificante. Se um aluno só enviar o exercício de volta, já vale a pena, porque a gente sabe que pelo menos um aluno a gente alcançou com as nossas aulas e que o trabalho todo não foi em vão, certo? Espero que vocês se deem bem na prova, fiquem com Deus e até a próxima.